Outra importante evidência do processo evolutivo é a existência dos chamados órgãos vestigiais. E o que é que são órgãos vestigiais? São órgãos que não apresentam função em um determinado grupo de seres vivos. Entretanto, gente, apresentam função em outro grupo relacionado. Inevitavelmente, quando a gente vai falar de órgãos vestigiais, é o caso lá do apêndice vermiforme, o apêndice secal. Das aulas, moçada, de fisiologia animal, a gente comentando que o apêndice vermiforme, o apêndice secal, é uma espécie de tripinha que existe lá no comecinho do intestino grosso, e que o apêndice secal, o apêndice vermiforme, em animais herbívoros, que não são ruminantes, que nem acontece lá com o cavalo, com o coelho, com o gorila, o papel, moçada, do apêndice é exatamente acumular bactérias para digerir celulose. Gente, é inevitável você pensar como o gorila, ele é parecido com a gente, né? É inevitável você pensar, poxa, o gorila parece pra caralho comigo, eu tenho apêndice, ele tem apêndice. O apêndice dele funciona, o meu apêndice não funciona. Por que a natureza fez isso? Por que a natureza vai lá e pega duas criaturas parecidíssimas, a gente e o gorila? Num dos caras, gorila, ele bota o apêndice, e na gente, o apêndice ele fica atrofiado. Qual o sentido de eu ter um órgão que não serve para nada? Será que algum dia o apêndice funcionou? E se o apêndice um dia funcionou e deixou de funcionar, o apêndice mudou. E qualquer mudança, qualquer alteração, o nome disso é evolução. Ou seja, é uma evidência do processo evolutivo. Nesse caso, moçada, em humanos, em chimpanzés, também o apêndice, ele não tem função. Para não dizer, moçada, que o apêndice não tem função, ele vai lá e produz células de defesa. Ele produz leucócitos, do grupo dos linfócitos. Ele é um órgão linfóide. Entretanto, gente, em quantidades tão ridiculamente pequenas, que basicamente eu vou dizer que não se adianta de nada, não serve de nada. Ele vai lá e vai produzir uma quantidade tão pequena de leucócitos que ter ou não ter apêndice não adianta. Ou seja, na prática, apêndice não tem função, ele só serve para dar apendicite. De novo, questionando a natureza. Por que a natureza fez isso? Por que ela coloca em mim um apêndice que não serve para nada, só para dar apendicite? E no gorila, coloca um apêndice que funciona. Será que um dia meu apêndice não funcionou também? Aliás, né? Quando você vai lá e pensa em gorila, em chimpanzé e no homem, gente, são três caras muito parecidos. Sendo que é assim, né? O gorila, ele apresenta um apêndice bem desenvolvido e o gorila, ele é herbívoro, né? Com toda aquela pose de malvado que o gorila tem, o gorila ele é vegetariano, ele só come mato. O chimpanzé, ele tem um apêndice atrofiado e, gente, ele é onívoro. Lembrando que onívoro quer dizer que come um pouquinho de tudo, né? Come plantas, animais, mas não depende da digestão da celulose para sobreviver. Que nem o homem, né? Nós humanos temos o apêndice atrofiado, nós também somos onívoros. O fato de você ter, por exemplo, apêndice, sugere que um dia o apêndice da gente funcionou. Então nós imaginamos uma relação evolutiva mais ou menos assim. Era uma vez, moçada, um ancestral comum entre o gorila, o chimpanzé e o homem, que esse ancestral comum, ele era herbívoro. Esse ancestral comum tinha um apêndice bem desenvolvido. O apêndice continuou desenvolvido no gorila, o hábito herbívoro continuou no gorila. Entretanto, um belo dia, o gorila se separou do chimpanzé e do homem. E quando o gorila se separa do chimpanzé e do homem, esse ancestral, que é do chimpanzé e do homem, mas não é do gorila, já, moçada, devia ter o apêndice atrofiado. Ele já tinha mudado de hábitos alimentares, ele já era onívoro, não precisava mais digerir celulose,
E o resultado que até hoje, em chimpanzé e humanos, aptos onívoros, apêndice atrofiado aqui na brincadeira. Notem que a análise de órgãos vestigiais, quando eu comparo com outras espécies, ajuda até na montagem de árvores evolutivas. Então, esses dois aqui têm um apêndice atrofiado. Como eles têm um apêndice atrofiado, eles são mais próximos, que quer dizer que o ancestral deles devia ter apêndice atrofiado. Nesse cara aqui, o apêndice é desenvolvido, o que sugere que ele se separou há mais tempo e que o ancestral de todo mundo aqui na brincadeira tinha lá o apêndice desenvolvido. Né? Ou seja, quando eu falar para vocês que o fato do homem ter apêndice atrofiado, mas ter apêndice, sugere que um dia o apêndice do homem funcionou, cuidado, o apêndice do homem funcionou, não é no seu avô, nem no seu bisavô, nem no seu tataravô. É no ancestral seu, lá da baixa da égua, lá moçada, da puta que pariu, de milhões de anos atrás, de antes de você se separar do gorila. Ou seja, há milhões de anos atrás, estou falando na casa de 60 milhões de anos atrás, antes da gente se separar do gorila, o apêndice era desenvolvido na espécie humana. Nessa época aqui, nesse momento, gorila, chimpanzé e homem era tudo uma coisa só. Era aquele ancestral comum de todo mundo, né, um macaco genérico, né, que nem era gorila, nem era chimpanzé, nem era homem. Quando esse cara vai lá e se divide, origina o gorila, que mantém o apêndice, e origina o ancestral do chimpanzé e do homem, onde o apêndice atrofia. O que quer dizer, nesse caso, que quando eu falar que um dia o apêndice do homem funcionou, repito só mais essa vez, não foi no homem, não foi na espécie humana, foi numa espécie ancestral de muito tempo. Uma espécie que também era ancestral do chimpanzé e também era ancestral do gorila, um cara lá de 60 milhões de anos atrás, antes de eu me separar do gorila. Porque quando eu me separei do gorila, o apêndice atrofia, ele já era atrofiado antes de eu me separar do chimpanzé. Então, antes do homem se separar do chimpanzé, o apêndice ele já tinha sido atrofiado. Alguém, com razão, começa a brigar comigo. E Landim, e como é que o apêndice se atrofia? Como é que você explica, evolutivamente, o fato do apêndice atrofiar? Eu vou, moçada, aqui adiantar uma ideia para vocês. Né? A gente vai explicar as teorias evolutivas com mais calma na nossa próxima aula, mas acho que todo mundo lembra, pelo menos mais ou menos, que a gente tem lá duas teorias mais importantes a respeito lá de evolução. Número 1, Lamarck, né? Lamarck baseia as teorias evolutivas dele em duas regras: lei do uso e do desuso. Use um órgão que o órgão cresce, deixe de usar um órgão que o órgão atrofia. Se você vai lá para a academia e levanta todos os pesos do mundo, seu músculo cresce, você vai ficar fortão, você vai ficar grandão. Por outro lado, se você não for para a academia, seu músculo atrofia e você vai ficar mó frango, né? Você vai ficar lá mó fraquinho lá, né? Tipo assim, lei do uso e do desuso. Ô Landim, lei do uso e desuso vale? Vale. Mas de maneira extremamente limitada. Ela vale basicamente para alguns órgãos, como o músculo. Use o músculo que ele cresce, deixe de usar o músculo que ele atrofia. Primeiro erro do Lamarck foi se empolgar e querer explicar tudo pelo uso e desuso. Daí, Lamarck vai explicar que de tanto o homem não precisar do apêndice, o apêndice atrofiou. E essa ideia está errada. Está errada, moçada, porque apêndice não é feito de músculo somente, e nesse caso a lei do uso e desuso não vale para o apêndice. Outra ideia, moçada, que o Lamarck tem é exatamente a herança dos caracteres adquiridos. Segundo a herança dos caracteres adquiridos de Lamarck, se você vai lá em malha, levanta todos os pesos do mundo e fica grandão, fica fortão, tipo lá o físico do The Rock ou coisa do gênero, seu filho já vai nascer mais forte. E moçada, isso aí não existe de jeito nenhum, né? Aquela história das aulas de genética, que se você simplesmente vai lá para a academia, ganha massa muscular, não vai afetar o DNA, não vai afetar o DNA dos seus gametas, então essa característica não vai passar para o seu filho. Por mais que você, nesse caso lá, fique fortão, seu filho vai nascer tão raquítico quanto você está agora. Né? Não vai passar isso para o seu filho. Se você for para a praia, pegar aquele bronze, ficar da cor do verão, seu filho vai nascer tão amarelo quanto você está agora. Você não vai passar isso para o seu filho. Porque quando você pega sol e se bronzeia,
não vai afetar o DNA dos gametas, né? Que seria lá o que seria necessário para que você pudesse passar a característica à frente. Ou seja, mesmo que você deixasse de usar o apêndice atrofiasse, coisa que não existe, você ainda não teria como passar o apêndice atrofiado para o seu filho. Mas aí, era como Lamarck explicava as coisas. Lamarck explicava que órgãos vestigiais atrofiam pela falta de uso, atrofiam pelo desuso, de tanto eu não precisar do apêndice, meu apêndice atrofia. E pela herança dos caracteres adquiridos, meu filho já vai nascer com o apêndice atrofiado. E isso, moçada, cuidado, cuidado, muito cuidado, não existe. Essa ideia, moçada, está errada. Uso e desuso tem validade super limitada, basicamente para músculos e algumas outras coisas. Para o apêndice não vale. E herança dos caracteres adquiridos, aí é que não vale mesmo. Porque se você vai lá e ganha massa muscular ou fica mais moreno quando pega sol, não mexe no DNA do espermatozoide do óvulo, então não tem como ser hereditário. Como é, moçada, que Darwin fala da evolução? Darwin fala da evolução falando, moçada, a respeito de seleção natural. Para Darwin, moçada, o que é útil fica e o que é ruim é eliminado pela seleção natural. Entretanto, cuidado, cuidado, que não existe só duas categorias no mundo, bom e ruim. Tem outra categoria, indiferente. Tem coisas que são positivas, tem coisas que são negativas e tem coisas que tanto faz como tanto fez. De maneira que, para Darwin, os órgãos vestigiais, eles são indiferentes. Ter apêndice ou não ter apêndice não faz diferença na sua vida. Como ter apêndice ou não ter apêndice desenvolvido não faz diferença, seleção natural está cagando e andando para os órgãos vestigiais. Segundo a moçada lá, o Darwin, uma vez que os órgãos vestigiais, eles não são úteis, mas eles também não atrapalham, eles são ignorados pela seleção natural. Seleção natural não está nem aí para o seu apêndice. Se ele continuar, ok. Se ele desaparecer, ok. O Darwin fala num afrouxamento, num relaxamento da seleção natural. Gente, a seleção natural, ela se preocupa com o que é importante. Se o seu pâncreas desaparecesse, tu morria. O pâncreas é fundamental à tua vida. Se os teus olhos desaparecerem, vai ser difícil você sobreviver. Os olhos são fundamentais à vida. Mas se o apêndice desaparecer, não faz diferença. Não fede nem cheira. Né? Não ajuda nem atrapalha. Não está nem aí. Landim, se o apêndice continuar, também não faz diferença. Daí cuidado, que nem tudo é bom ou ruim. Coisas que são positivas, coisas que são importantes, pâncreas, olho, se desaparecer, tu tá fodido. Se desaparecer, a seleção natural te elimina. Mas coisas, moçada, que não são úteis, mas também não atrapalham, seleção natural não está nem aí. Em outras palavras, né? A seleção natural relaxa e o apêndice pode continuar ou o apêndice pode desaparecer. Alguém começa a me argumentar, ô Landim, mas não seria melhor se o apêndice atrofiasse? Por que, gente? Por que seria melhor se o apêndice atrofiasse? Alguém diz, Landim, se o apêndice atrofiasse, você teria, nesse caso lá, menor risco de apendicite. Não existe nenhuma relação clínica entre o tamanho do apêndice e você ter um risco maior ou menor de apendicite. Então não é que quem tem um apêndice maior tem um risco maior de apendicite e quem tem um apêndice menor tem um risco menor de apendicite. Isso não existe. Então não é porque o apêndice atrofia que você, nesse caso, se livraria do risco de apendicite. Alguém vai dizer, Landim, mas se o apêndice desaparecesse por completo, não teria mais perigo de eu ter apendicite. Nesse mesmo raciocínio, seria ótimo o cérebro desaparecer, que aí não teria perigo de você ter um derrame. Seria ótimo o coração desaparecer, que aí não teria perigo de você ter um infarto. Que tal não ter mais dedos para não ter mais perigo de ter unha encravada? Não, esse argumento eu não respeito. Que seria melhor que o apêndice sumisse, porque nesse caso não teria o risco de você ter apendicite. Ora, moçada, sendo assim, seria melhor você não ter cérebro, coração ou dedo, porque todos eles estão relacionados a determinadas doenças. Landim, mas cérebro, coração e dedo não podem desaparecer porque eles são importantes.
o apêndice poderia. Ele poderia. Entretanto, a quantidade de pessoas que têm apendicite no universo é tão pequena que não é significativo por ponto de vista evolutivo. Se você tivesse, por exemplo, 10%, 20% das pessoas tendo apendicite, haveria uma pressão forte da seleção natural para fazer o apêndice desaparecer. Mas, gente, apendicite é um evento raro. É uma pessoa em milhares que vai ter um apendicite. Nessa brincadeira, é uma pessoa em milhares que vai ter apendicite. O risco de apendicite é tão pequeno, é tão raro, que não vai ter um efeito significativo sobre a seleção natural. Então, a seleção natural não está nem aí para o apêndice. Um outro argumento que alguém poderia utilizar, Landim, seria melhor que o apêndice atrofiasse, porque se o apêndice atrofiasse, nesse caso lá, eu economizaria energia. Gente, economia de palito, né, como a gente chama. Ou seja, a economia que não faz diferença. O apêndice já não gasta quase energia. Ter apêndice ou não ter apêndice, não faz diferença. Economizaria energia? Economizaria energia. É que nem, por exemplo, sua conta lá de luz diminuir 1 centavo na conta. Não vai fazer muita diferença na sua vida, gente. Não vai fazer muita diferença na sua vida. Ou seja, na verdade, a seleção natural não está nem aí pro diabo lá do apêndice. Se ele continua ou se ele some, foda-se, não faz diferença. Alguém argumenta comigo. Beleza, Landim. Isso aqui, entretanto, não explica como é que o apêndice teria atrofiado. É verdade. Não explica como é que o apêndice teria atrofiado. A ideia mais aceita hoje em dia para explicar a evolução não é a ideia de Darwin, é uma ideia chamada de neodarwinismo. Eu adianto para vocês que Darwin não entendia nada de genética. Darwin não conhecia mutações. Então Darwin não tinha ideia do que era DNA, do que era genética, do que era mutação. Só moçada, no século XX, com os estudos de genética, que a mutação passa a ser entendida e que o darwinismo dá lugar ao neodarwinismo, a um novo darwinismo, onde você tem agora a influência da genética. Você fala, por exemplo, na existência de mutações. E segundo, o neodarwinismo, onde o neodarwinismo ele vai lá e acredita que mudanças que acontecem nos seres vivos acontecem devido a mutações, aí o neodarwinismo explica que os órgãos vestigiais, eles atrofiam devido a mutações. Cuidado, cuidado, cuidado. Lembra das aulas de genética? Mutação é uma alteração no DNA aleatória, imprevisível. Ou seja, nesse caso, o apêndice não desaparece porque você não precisa dele. O apêndice, se um dia desaparecer, mutações aleatórias, completamente imprevisíveis, completamente na doida. Então, órgãos vestigiais, eles não são úteis. Se eles continuarem, não tem problema. Se eles desaparecerem por mutações aleatórias, não tem problema. O que quer dizer? Que a explicação para os órgãos vestigiais é a soma das ideias de Darwin com as ideias do neodarwinismo. Era uma vez uma mutação aleatória que fez o órgão vestigial atrofiar. Se o órgão vestigial fosse importante, você estava fudido e ia morrer. Mas como o órgão vestigial não serve para nada, simplesmente a seleção natural ignora. Então a explicação correta para os órgãos vestigiais hoje é isso, mais isso. Tem uma mutação aleatória, repito, o órgão vestigial não desaparece de propósito. A mutação que faz o órgão vestigial desaparecer não é porque você precisava que o apêndice sumisse, ou você queria que ele sumisse. É aleatório. Se fosse um órgão importante, que desaparecesse, que atrofiasse, você morria. Como é órgão que não tem utilidade, você acaba continuando aí na brincadeira. Inclusive, eu tenho muito medo dessas colocações que a gente está colocando para vocês. De vez em quando você escuta alguém falando, no futuro a espécie humana não vai ter apêndice. Por quê, gente? Por que no futuro a espécie humana não teria apêndice? Se alguém disser para mim que no futuro a espécie humana não terá apêndice, isso é lamarquismo. Só porque eu não preciso de apêndice, meu apêndice ele vai atrofiar e vai desaparecer? Lei do uso e desuso. E aí meu filho já vai nascer com o apêndice atrofiado? Herança dos caracteres adquiridos. Cuidado. Não dá para fazer esse tipo de previsão. Não dá para você dizer que no futuro a espécie humana vai ser assim ou a espécie humana vai ser assado. Não dá. Se você chegar e disser que no futuro a espécie humana
não vai ter apêndice, isso é lamarquismo. Você está dizendo que só porque o apêndice não é utilizado, ele vai desaparecer? O de Jesus é lamarquismo, essa ideia está errada. Landim, o que é que vai acontecer com o apêndice no futuro? Não sei, não sou vidente. Agora, fato, se ele continuar, não tem problema. Se ele desaparecer, não tem problema. Eu sei que meu cérebro não vai desaparecer, que o meu coração não vai desaparecer. Cérebro e coração são importantes. Se eles desaparecerem, eu estou fodido. Mas, se o apêndice desaparecer, foda-se, não faz diferença. Então, no futuro, pode ser que o apêndice desapareça. Se você afirmar o apêndice vai desaparecer, aí você está sendo lamarquista. Só porque eu não uso o apêndice, ele vai sumir, isso é uso de Jesus, isso é lamarquismo. Mas se você disser que no futuro o apêndice pode desaparecer, ele pode. Mas ele pode continuar. Né? Pode ser que ele continue, pode ser que não. Né? Depende do quê? De mutações aleatórias. Né? Volto a dizer, eu sei que o cérebro e o coração não vão sumir. Porque se eles sumirem, eu estou morto, eu estou fodido. Mas se o apêndice sumir, por uma mutação aleatória, uma mutação completamente na doida, não terá problema nenhum na minha vida. Pode ser que ele continue, pode ser que ele continue, pode ser que ele desapareça, depende das mutações aleatórias. Um importante exemplo de órgãos vestigiais fora da espécie humana é o que acontece com peixes que vivem em cavernas. Peixes que vivem em cavernas, de maneira geral, eles são cegos. Ora, moçada, como é que você explica o fato de peixes em cavernas serem cegos? Cuidado, se alguém disser para mim que é porque na caverna não tem luz, daí o peixe não precisa do olho, aí o olho vai lá perder a função, isso é lamarquismo, né? Uso e desuso. Só porque não tem luz na caverna, aí o peixe não precisa enxergar, ele deixa de utilizar o olho dele, desuso, e o olho vai acabar atrofiando, moçada, isso é lamarquismo e isso não existe. Ora, se não é desse jeito, por que então que os peixes em caverna, eles vão acabar sendo cegos? Lá vamos nós explicar para vocês como é que funciona mais ou menos. Era uma vez, moçada, um peixe cego e um peixe não cego. Era uma vez fora da caverna e dentro da caverna. Por favor, me ajudem a filosofar. Moçada, fora da caverna, de quem é a vantagem? Do peixe cego ou do peixe não cego? Ora, pelo amor de Deus, né? Fora da caverna a gente tem luz, isso quer dizer que quem enxerga consegue explorar o ambiente de maneira muito mais eficiente. O que quer dizer que fora da caverna o peixe não cego ele é beneficiado e o peixe cego ele é prejudicado. Então, a boa e velha seleção natural fica muito claro que fora da caverna você vai ter prejuízo para o peixe que é cego quando ele compete com o peixe não cego. O peixe não cego vai explorar os recursos do ambiente bem melhor. E, gente, dentro da caverna, de quem é a vantagem, do peixe cego ou do não cego? Alguém vai dizer, ô Landim, dentro da caverna, a vantagem é do peixe cego, porque o peixe cego, para compensar a cegueira, melhora o olfato, melhora o paladar. Opa, pelo amor de Deus. Se você disser que o cara é cego, melhora o olfato, melhora lá o paladar, melhora o tato, para compensar a cegueira, isso, moçada, é lamarquismo. Isso é uso e desuso. Só porque eu não estou enxergando nada. Eu preciso sentir melhor o cheiro. O meu olfato vai melhorar? Isso seria, moçada, uso e desuso. Isso não existe. Porque nesse caso lá, eu não estou enxergando nada, eu preciso escutar melhor. A minha audição melhora? Porra, gente, isso é uso e desuso. Isso aí não existe. Alguém reclama. Ô, Landim, mas eu conheço lá uma pessoa cega que ela percebe cheiros e sons melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Claro, né, moçada? Não é você que enxerga, você está tão ocupado prestando atenção no que você está vendo, o cérebro está tão ocupado processando informações visuais que ele às vezes ignora informações olfativas e informações sonoras. É porque você está tão viciado em prestar atenção no que você está vendo que você muitas vezes ignora o que você cheira e o que você escuta. Se você, Deus me livre, não puder mais enxergar, cara, libera espaço no cérebro para processar informações olfativas e sonoras. Uma pessoa moçada que é cega, como não está vendo nada, só resta ela prestar atenção no que ela cheira, no que ela escuta. Então não é que o olfato é melhor na pessoa cega,
que a audição é melhor na pessoa cega? É que a pessoa cega só tem audição, só tem olfato. Então ela tem que prestar mais atenção no que ela cheira, ela tem que prestar mais atenção no que ela escuta para poder explorar os recursos do ambiente de modo apropriado. Em outras palavras, na verdade, dentro da caverna, como não tem luz nenhuma, gente, é igual entre o peixe cego e o peixe não cego, nenhum tem a vantagem. Porque se a luz está apagada para todo mundo, o peixe não cego também vai ter que prestar mais atenção no que ele escuta, no que ele cheira, para explorar melhor os recursos do ambiente. Alguém reclama, ô Landim, isso não explica por que dentro da caverna o peixe é cego. Dentro da caverna teria que ter uma quantidade igual de peixes cegos e não cegos. Imagine, moçada, que se tem mais peixes cegos na caverna, não tem nada a ver com o fato de ele ser cego. Não tem nada a ver com o fato de ele ser cego. Ser cego não traz vantagem para ninguém em ambiente nenhum. Ô Landim, mas se o olho de repente diminui, economiza energia. Economia de palito, nesse caso lá, não sei se seria tão significativa, apesar de alguns autores argumentarem, né, que quando o olho atrofia, seria uma forma de economizar energia. Mas, moçada, ainda assim, não vai ter uma vantagem muito significativa. E aí o que é que acontece? Provavelmente o que ocorre é que esse peixe cego sofre uma mutação e essa mutação, ela vai lá e traz alguma vantagem. Cuidado, cuidado. Essa mutação ela é aleatória. O peixe não sofreu a mutação porque é cego. A mutação poderia ter acontecido no peixe que não é cego. Ô Landim, por que a mutação não aconteceu no peixe não cego? Porque se a mutação tivesse acontecido no peixe não cego, é ele que teria a vantagem e é ele que seria predominante na caverna. Se quem está predominando na caverna é o peixe cego, é porque é o peixe cego que tem a vantagem. Ele deve ter sofrido alguma mutação aleatória. Volto a dizer, essa mutação poderia ter acontecido em qualquer um. Aconteceu no cego por coincidência, e essa mutação aleatória trouxe para ele alguma vantagem, que não é ser cego. Sei lá, vai que o olfato dele melhorou. O olfato dele não melhorou porque ele precisa que o olfato melhore, hein? O olfato dele não melhorou porque ele se esforçou para o olfato melhorar. Se ele melhorasse porque ele precisa que o olfato melhore, porque ele se esforça, seria lamarquismo, seria lei do uso e desuso. O que acontece é que o olfato dele melhorou por coincidência. Por uma coincidência da porra, ele sofre a mutação aleatoriamente, que sorte é dele, e essa mutação melhorou o olfato, e é isso que faz com que ele tenha vantagem. Ou seja, na verdade, a princípio, entre ser cego e não ser cego, dentro da caverna, empate, ninguém tem vantagem sobre ninguém. Entretanto, o cara que é cego, se ele é quem manda na caverna, deve ser porque ele aleatoriamente, por coincidência, sofreu a mutação que trouxe a vantagem. Mas volto a dizer, aleatoriamente, nessa vantagem não é porque ele é cego, alguma outra vantagem aconteceu por coincidência, aleatoriamente, para ele predominar na caverna. Se você disser que ele predomina porque é cego, isso aí seria lamarquismo. Eu volto, moçada, para a espécie humana, listando com vocês exemplos de órgãos vestigiais na espécie humana. Quando a gente fala em órgãos vestigiais na espécie humana, inevitavelmente, número 1, né, moçada? O apêndice vermiforme, o mais citado possível. Mas nós temos, gente, alguns outros, né? É o caso, por exemplo, do cóccix, onde o cóccix é aquela cauda vestigial no finalzinho da nossa coluna vertebral. Ora, nossos ancestrais, entre aspas, macacos, que viviam por aí pulando de galho em galho, eles tinham cauda. Né? A cauda ela é muito bacana, que ela dá equilíbrio quando um animal, quando o macaco, por exemplo, ele vai pular de um galho para outro, né? A cauda funciona como um contrapeso e dá equilíbrio para ele ter mais precisão no salto. Mas aí, moçada, quando você desce da árvore, que você não vive mais em árvores, não precisa mais ter rabo. E o rabo, ele vai desaparecendo por mutações. Sobrou um finalzinho do rabo, o cóccix no final da coluna vertebral. É o caso, moçada, de musculatura abdominal segmentada. Barriga de tanquinho, né, gente? Você pode fazer todos os abdominais do universo, você não vai ficar com a barriga trincada, a não ser que você tenha músculos próprios para isso.
Algumas pessoas têm, outras não. Essa musculatura abdominal segmentada, né, barriga de tanquinho, né, abdômen trincado, também foi herdada dos nossos ancestrais macacos que pulavam por aí de galho em galho. Para poder pular de um galho para outro, você vai dar impulsão, você vai lá fazer esse movimento, encolhe e estica. Grande parte do movimento de impulsão é da perna, mas dessa região, moçada, do abdômen, que a moçada chama de core, né, ela ajuda na impulsão, ela ajuda a dar força no impulso para poder pular de um galho para outro. De maneira que macacos têm a musculatura abdominal bem desenvolvida. Quando a gente desce da árvore, que a gente para de sair por aí pulando de galho em galho, essa musculatura se torna desnecessária. Algumas pessoas mantiveram, outras perderam. E hoje em dia, ela é vestigial, não serve para nada. Então sua barriga de tanquinho aí não tem utilidade nenhuma. Despeito de quem não tem barriga de tanquinho, né, e tal. Mas tá, do ponto de vista evolutivo, simplesmente perdeu o sentido, perdeu a função. É o caso, moçada, de músculos para poder mexer orelhas, para poder mexer nariz. Né? No tempo, moçada, que você caçava e era caçado, como acontece, por exemplo, lá com cães e gatos, a orelha se mexer, que nem o cão e o gato faz, percebe melhor o som. Ele consegue identificar melhor a origem do som, de onde é que o som está vindo. Bem interessante para animais que caçam e que também são caçados, né? Que eles estão preocupados com a presa deles e com o predador. Como faz muito tempo, moçada, lá, que nós não temos exatamente lá essa necessidade, né? Mexer a orelha se tornou desnecessário. Uma outra pessoa consegue mexer bem de levezinho a orelha, né? Eu, por exemplo, não consigo. Mas quem consegue é um músculo vestigial. De maneira semelhante, mexer o nariz, abrir as narinas, melhora o olfato. O olfato da espécie humana já é péssimo, né? Para cães e gatos, onde o olfato ele é bem desenvolvido, né? Abrir a narina, percebe exatamente o cheiro de maneira melhor, de maneira mais eficiente, né? Vale a pena para eles, porque o olfato deles é legal. Mas na gente, abrir ou não abrir a narina não vai fazer diferença. Nosso olfato é uma porcaria. De maneira que a gente simplesmente perdeu a musculatura para poder mexer o nariz, a gente mexe muito pouco, pouquíssimo desenvolvido, no final das contas. Também são considerados, moçada, órgãos vestigiais em relação à espécie humana, os dentes do siso, né? O terceiro dente molar. A evolução sacaneou a gente, né? A evolução diminuiu o tamanho da nossa mandíbula, mas manteve 32 dentes na boca. O que quer dizer que quando a mandíbula diminui, né, e você ainda tem 32 dentes na boca, em várias pessoas, não cabem 32 dentes na boca. Daí quando o dente do siso, o terceiro molar, vai nascer e empurra os outros, você vai ficar com os dentes lá tudo torto, né? Vai ter que ir lá no tio dentista às vezes, colocar um aparelho para dar uma ajeitada e, claro, né, tirar os sisos. Mas, moçada, o siso não funciona e tem algumas pessoas que simplesmente não têm siso. Inclusive, alguém vai lá e diz comigo, opa, quer dizer, Landim, que no futuro a espécie humana não vai ter siso? Isso é lamarquismo, né? Só porque o siso não está sendo utilizado, quer dizer que ele vai desaparecer? Só porque eu não preciso do meu siso, o meu siso vai sumir? Isso é lei do uso e desuso. Aí meu filho já vai nascer sem siso. Herança dos caracteres adquiridos. Gente, isso é lamarquismo, isso não existe. Ah, Landim, mas o meu dentista falou lá isso. Sinto muito, dentistas. Não sabem nada sobre evolução? Acreditem, eu fiz faculdade de odonto, né? A gente não aprende evolução lá. E é uma ideia, moçada, que se tem popularmente, vai dar ideia errada. Né? Inclusive, tem gente que não tem siso? Tem gente. Como tem pessoas que têm dentes a mais, né? O normal é você ter 32 dentes. Tem pessoas que têm dentes supranumerários, que ao invés de 32, tem 33, 34, 35 dentes aí na história. Ou seja, se alguém disser, a maior prova de que a espécie humana no futuro não vai ter dente do siso é que tem algumas pessoas que já não têm dente do siso, claro que não prova porra nenhuma. Tem pessoas que têm dentes a mais, tem pessoas que têm dentes supranumerários além do número normal. O que é que vai acontecer com o siso no futuro? Não sei, não sou vidente. Mas se você disser que ele vai desaparecer, isso é uso e desuso. Isso aí é lamarquismo, isso está errado. Pode ser que ele desapareça. Pode ser. Pode ser que ele continue, pode ser que ele desapareça. Se ele desaparecer, foda-se. Não vai fazer nenhuma falta para mim. Aquela história que eu estava contando. Se o olho, o cérebro ou o coração desaparecerem, tu tá fudido. Mas se o dente do siso desaparecer, não faz diferença nenhuma na sua vida. Então pode ser que ele desapareça no futuro, que ele não tem utilidade.
mamilo no macho, ele vai ser vestigial. Ô, gente, pra que macho tem mamilo? Se o macho não amamenta, caramba. Ah, é porque o primeiro mamífero provavelmente era hermafrodita. Ele era menino e menina ao mesmo tempo. Quando ele divide os sexos, passa a ser menino para um lado, menina para o outro, o macho permanece com o mamilo, apesar de não ter utilidade. Então, o mamilo do macho, ele vai ser vestigial. Pelos, né, moçada? Ora, nossos ancestrais, que eles viviam em regiões da África florestais, floresta tem sombra, né, temperatura bacana, agradável, às vezes até friozinho durante a noite, né, nas regiões mais montanhosas lá da África, né, então a gente precisava de pelos para poder se proteger contra o frio. Mas quando a espécie humana surge de verdade, ela surge nas savanas africanas, savanas quentes pra caramba. E aí muito pelo não é legal, né? Muito pelo vai acabar segurando o calor no corpo. Então você perde os pelos. Então os ancestrais precisavam de pelo para se proteger contra o frio, contra baixas temperaturas em outras regiões. Mas nas savanas africanas, quentes pra cacete, eu perco o pelo para eliminar calor com uma facilidade maior. E hoje em dia, esses pelos aqui, ó, não servem pra porcaria nenhuma, né? Não servem pra nada. Lembrando que sobrou pelo, cabelo na cabeça. Para poder proteger contra impactos no crânio, para poder proteger o crânio contra o superaquecimento do cérebro pelo sol, né? Pegou sol na cabeça, para evitar que o cérebro superaqueça. O cabelo protege. No sovaco, né, gente? Para diminuir o atrito entre o braço e o tronco quando você anda. Na virilha, para diminuir o atrito do ato sexual. Para poder, moçada, diminuir o atrito da perna com o tronco quando você caminha, e aí vai. Então sobraram em algumas regiões. Mas, de modo geral, pelos, eles são vestigiais. Também, moçada, são órgãos vestigiais na espécie humana a membrana nictitante. Que é o que, Landim? Membrana nictitante. A membrana nictitante, gente, ela é um resto de um segundo conjunto de pálpebras que alguns animais eles apresentam. Se alguém tem gato ou cachorro em casa, gato, principalmente gato. Quando o gato estiver no melhor do sono, vá lá e acorda o gato. O gato puto da vida que você acordou ele, vai abrir o olho e você vai ver uma membrana branca que cobre o olho dele. Essa membrana branca se chama de membrana nictitante. Para que serve isso? Gato é um animal de hábitos noturnos, né? Então ele vai passar o dia dormindo e vai passar a noite acordado. Dormir de dia com a luz na cara não é legal, a luz atrapalha. De maneira que para poder bloquear a luz de uma maneira mais eficiente, ele tem dois conjuntos de pálpebras. As pálpebras de verdade e atrás a membrana nictitante. Para poder bloquear a luz com maior eficiência, para ele poder dormir durante o dia sem a luz atrapalhando. É tipo, né, moçada? Cortina e blackout. Cortina, aí o blackout para poder bloquear a luz, para você poder dormir no seu quarto sem a luz atrapalhando. Beleza. Nossos ancestrais, de milhões de anos atrás, também eram de hábitos noturnos. Você passava o dia dormindo e a noite acordado. Entretanto, gente, quando a gente muda de hábitos e passa a dormir de noite e ficar acordado de noite não tem tanta luz. Então, de noite, não precisa de dois conjuntos de pálpebras. Um é suficiente. Então, a gente manteve um conjunto de pálpebras para poder bloquear a luz durante a noite para você dormir, e o segundo conjunto, desnecessário. De noite já tem pouca luz. Ele praticamente desaparece, sobra só um pouquinho dele, essa bolinha de carne no seu canto do olho, exatamente os restos da membrana nictitante, desse segundo conjunto de pálpebras, né, que você tem em alguns animais de hábitos noturnos.